Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. E vamos à leitura da mensagem, né? O texto da mensagem é a unidade da fé. Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra? Vou repetir. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Aleluia, Pai. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Aleluia, Pai. Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração,
os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Vou repetir. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja retirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que palavra, irmãos, que leitura, que palavra extraordinária, né? Efésios 4, né? E vamos agora meditar um pouco com os irmãos, né? Nessa maravilha que acabamos de ler aqui agora nesse momento, tá certo? Efésios, capítulo de número 4, né? E a palavra de Deus segue dizendo o seguinte, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Rogo, primeiramente o texto da mensagem, né? A unidade da fé, né? Ou seja, a fé precisa ser única, né? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, né? Ou seja, todos nós, né, todos nós crentes, né, e principalmente os pregadores da palavra de Deus, seja ele, tenha ele o título que tiver, e esteja na hierarquia que estiver, né? Seja ele pastor, seja ele evangelista, seja ele presbítero, seja ele diácono, seja ele cooperador, seja ele ancião, seja ele obreiro, né? Seja ele bispo, né? Eu fiz menção desses nomes todos, porque às vezes um ministério diferente dá para o pastor um título diferente, porque tudo isso é título, né? E então, às vezes, dependendo do ministério, né? Na verdade, Jesus só falou do pastor, né? E tanto é que em São João 10:10, né, eu sou o bom pastor, né? O sumo pastor é tratado também dessa forma, né? Eu sou o bom pastor,
o sumo pastor, né? E todos nós, né, que tomamos conta de rebanho, né, que temos igreja na nossa responsabilidade, né? Todos nós somos também pastor, né? Nós somos considerados, de acordo com a santa palavra de Deus, o anjo da igreja, né? Tanto é que Jesus mandou que João escrevesse, né, carta às 7 igrejas da Ásia. E ele ditou todas as cartas, né, o cabeçalho todos iguais, né? A igreja de tal lugar escreve, né? Ao anjo da igreja escreve, né? Então, de modo que, então, pastor, presbítero, diácono, primeiro o pastor, depois o evangelista, depois o presbítero, depois o diácono, né? E depois vem os demais, de acordo com a hierarquia, né? Vem obreiros, vem, enfim, os títulos que as igrejas dão de acordo com a santa palavra de Deus para cada irmão, cada irmã que tem cargo na igreja, né? E daí, louvado seja Deus, então de modo que nós, é disso que a palavra está falando em relação à afirmação do versículo 1 de Efésios capítulo 4, né? Fica na vocação em que foi chamado, diz a santa palavra de Deus, né? Aqui diz, né? Rogo-vos, pois, pode ver que a palavra de Deus saindo da boca do irmão, usado pelo Espírito Santo do Senhor, o irmão apóstolo Paulo, né? Ele está implorando aos irmãos, né, que seja vigilante, que seja prudente, que sejam diligente, né? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, né? Então não importa para que cargo o Senhor te chamou na igreja, o que importa é que você é um ganhador de almas, você é um pregador da santa palavra de Deus, você é um cumpridor do ídolo de Jesus. E a palavra conclama para que nós possamos, né? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis, para nós andarmos dignamente, né? Como na vocação que nós somos chamados, né? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Então, o irmão e a irmã que tem cargo na obra de Deus, né? Você não foi chamado pelo homem, né? O cargo e que cuida daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, né? Com total responsabilidade, né? Com total diligência, né? Com total reverência a Deus, ao seu pastor, ao ministério, né? Então, este irmão, esta irmã, você não está no cargo que você não está por acaso, né? Você não foi colocado ali, você não foi capacitado na igreja, você não foi chamado, né, pelo seu pastor, e sim por Deus, por Jesus, através do teu divino Espírito Santo. Então, nós precisamos sermos cuidadosos, né, sermos prudentes. Jesus nos recomenda, irmãos, que nós sejamos, né, astuto como a serpente e prudente como as pombas. Ele nos recomenda isso. Toda prudência, toda vigilância, todo cuidado, né, toda sinceridade, na simplicidade e com toda humildade. É disso que a palavra está falando, né? Aleluia, Pai, né? Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, né? E Paulo, irmãos, ele não só foi preso do Senhor pela sua fidelidade a Deus, porque Paulo não tinha outro assunto a não ser Jesus, a não ser a palavra de Deus, a não ser o Evangelho de Cristo. Paulo não tinha outro assunto. Então, além de ele ser preso pelo coração, por amor, por dedicação, por fidelidade, né, à palavra de Deus, né, ao ministério, né, do qual ele mesmo era o chefe majoritário, porque Paulo
Ele era um dos dois, ele foi o 13º apóstolo de Cristo, né? Eu já disse isto. Paulo foi chamado, pelo próprio Jesus, capacitado por ele, levantado por ele, empossado por ele e usado por ele de forma extraordinária, né? Para que ele pudesse pregar o evangelho onde a palavra de Deus não tinha entrado ainda, né? O povo bárbaro, povo bravo, povo valente, povo perigoso. E Paulo foi enviado para pregar o evangelho para esse povo, porque Paulo tinha esta natureza, até quando foi jogado o cavalo no chão, e Jesus disse: este é para mim varão muito valoroso. Eu lhe mostrarei o quanto há vez de padecer por amor do meu nome e do meu evangelho. Né? E assim foi. E Paulo foi enviado assim de forma onde ninguém tinha coragem de ir. Paulo entrava e Paulo não tinha medo da morte. Mesmo quando ele era revelado pelo Espírito Santo, pela boca de algum irmão, algum profeta, para que ele não fosse, Paulo chorava. Paulo chorava e falava: não faça isso comigo, irmãos. Vocês estão me maltratando, vocês estão magoando o meu coração, tentando me impedir de fazer o que eu quero fazer. Deixa que eu vá, irmãos. Né? E Paulo ia mesmo, não tinha disso não. Ele era revelado que ia ser preso, ia ser escorraçado, chicoteado, apedrejado, e Paulo ia mesmo, e foi assim até o último dia. Até que Paulo fechou o evangelho de Cristo dizendo, né? Combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Paulo fechou o evangelho com essas palavras, né? E Paulo, então, como eu estava dizendo, Paulo ele foi não somente preso por amor, né? Por amor e fidelidade à palavra de Deus, ao Cristo, à sua obra, ao evangelho, mas Paulo ficou preso, literalmente falando, durante 2 anos na sua própria casa. Preso exatamente por amor a Cristo. E é disso que ele fala aqui. Eu, preso do Senhor. Né? Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Né? Como é que é suportarmos uns aos outros em amor, irmãos? Já falei aqui, continuo dizendo, é levar desaforo para casa. O homem natural, o homem comum, o homem ímpio, né? Ele não leva desaforo para casa. Ele parte para o pau, ele parte para a pancadaria, ele parte para palavrões, agressões, xingamentos, né? Mas o homem de Deus é diferente, irmãos. Ele suporta tudo por amor a Cristo. Ainda que ele não conhece a pessoa que está agredindo ele, que ele não tem convivência com ela, né? Ainda que a agressão seja injusta, indigna, ele não merece aquilo, não merecia, né? Mas ele suporta, ele responde aquilo com amor, né? Ainda que ele seja firme nas palavras, usando sempre a palavra de Deus, usando sempre o Evangelho de Cristo, dando sempre lugar ao Espírito Santo para responder com mansidão, com sabedoria, sabedoria que não dos homens, mas sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, né? Para que ele possa, ao responder aquela agressão, né, não ser igual a quem está te agredindo, que ele seja diferente, para que a pessoa, na hora a pessoa às vezes nem não consegue entender, não consegue raciocinar e não consegue de forma nenhuma obedecer e muito menos agradecer. Mas depois ela vai refletir, com a cabeça fria, cabeça no lugar, ela vai refletir e vai falar, puxa vida, como eu gostaria de ser como aquele irmão. Eu o agredi, eu o ofendi, eu o ataquei, eu joguei sobre ele todo esse tipo de injúria e ele não me revidou da mesma forma. Aí a pessoa começa a perceber que você é diferente, que você tem, que eu tenho e que nós temos o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus.